Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser tocadas por algo além do comum? Algo que as faz olhar o mundo de uma maneira única, como se estivessem despertando para uma verdade que a maioria de nós não consegue enxergar? E se essa verdade existisse, mas estivesse oculta, esperando o momento certo para se revelar? Você já sentiu, em algum momento, que está sendo puxado por uma força maior, algo inexplicável, que mexe com seu coração e sua mente, mas você não consegue entender o que é? E se nesse exato momento, você estiver em uma jornada, sem nem perceber, em direção a um despertar espiritual que mudará tudo em sua vida? Uma jornada que, antes de tudo, começa com dúvidas. Dúvidas profundas sobre a própria existência, sobre quem você realmente é e qual o seu propósito no mundo. Por que sentimos tantas vezes que algo está faltando, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar? O que nos faz questionar nossas crenças mais profundas, aquelas que sustentaram nossa vida até agora, e o que faria com que essas crenças desmoronassem de repente? Será que você já passou por isso? Ou talvez nem tenha começado ainda? Como saber quando um ser humano está realmente despertando para uma verdade maior? E o que acontece quando esse despertar se torna tão intenso que tudo o que você conhece até então começa a se desfazer? A sensação de que a realidade está sendo desconstruída diante de seus olhos, mas você não sabe onde isso vai te levar. Essas dúvidas são apenas o início. Elas são o prenúncio de algo muito mais profundo que está prestes a acontecer. Algo que, se você continuar nesta busca, vai desafiá-lo, vai empurrá-lo para os limites da sua compreensão. Mas, ao mesmo tempo, essa busca vai trazê-lo para mais perto de uma conexão que você talvez tenha esquecido que existia. Agora, imagine por um momento que esse processo de despertar é dividido em 5 estágios distintos, cada um mais revelador e perturbador que o anterior. Estágios que, quando você os atravessa, não só transformam sua vida, mas também a forma como você vê o mundo e os outros ao seu redor. O que será que está por trás desses estágios? E por que, ao alcançá-los, muitos acabam se sentindo solitários, incompreendidos, até mesmo perdidos? O que está acontecendo com você quando você se dá conta de que a vida que você conhecia já não faz mais sentido? Como você lida com o choque de perceber que a verdade, a sua verdade, talvez tenha sido escondida de você o tempo todo? E o que acontece quando esse despertar começa a quebrar as barreiras da sua mente e do seu coração, e você se vê diante de uma realidade completamente nova, mas também incrivelmente desconcertante? Essas são perguntas que nem sempre têm respostas fáceis, e não são respostas que você encontrará de imediato. O despertar espiritual de um escolhido não é algo que acontece de forma linear, e certamente não é um processo confortável. Ele pode te desafiar de maneiras que você nunca imaginou. E talvez, apenas talvez, é exatamente isso que você precisa para alcançar um entendimento maior da sua vida e do seu propósito. Continue ouvindo. A jornada está apenas começando, mas as respostas virão quando você menos esperar. Ou talvez nunca venham. Mas quem sabe? Há algo no silêncio que precede o despertar. Como um sussurro distante, algo que começa a se infiltrar na sua mente, mas que você não consegue pegar. Pode ser uma sensação, uma impressão vaga de que você está à beira de descobrir algo grande, mas ao mesmo tempo, algo imenso e incompreensível. Você sente isso? Algo que vem de dentro, mas ao mesmo tempo parece tão além de você? E então, no momento em que você tenta se concentrar para entender, a sensação desaparece, e tudo o que resta é a dúvida, um vazio existencial que surge sem aviso. E se essa dúvida não fosse algo a ser resolvido, mas algo que você deve aceitar e viver? Será que estamos preparados para encarar um vazio que não precisa ser preenchido, mas vivido? E se esse vazio for, na verdade, o primeiro estágio do despertar espiritual? A jornada começa então não com uma revelação, mas com um questionamento profundo. Quem sou eu realmente? Não o que os outros dizem que você é.
Não o que suas crenças ou ideologias dizem sobre você, mas o que você é, no mais íntimo de seu ser, além de toda a construção que a sociedade e a vida impuseram a você. À medida que você atravessa esse primeiro estágio, você se vê confrontado com uma sensação desconcertante, como se você tivesse sido despertado, mas agora estivesse perdido. A sua identidade parece fluir como água nas suas mãos. Ela escapa de você, mas ao mesmo tempo, você não sabe para onde ir. Talvez você sinta que está se distanciando do mundo ao seu redor, das pessoas, das coisas que antes faziam tanto sentido. Mas ao mesmo tempo, você se sente atraído por algo mais profundo, algo que está além da superfície da vida cotidiana. O segundo estágio não é menos perturbador. Ao contrário, é como uma tempestade interior, uma busca frenética por algo que parece intangível, mas que ainda assim chama sua atenção de uma forma quase irresistível. Você começa a questionar todas as suas crenças, suas verdades pessoais. As respostas que antes pareciam claras e simples começam a se distorcer, a se desvanecer. O que parecia tão certo já não parece mais fazer sentido. Você se vê em uma encruzilhada, onde não sabe se deve continuar nesse caminho de incertezas ou voltar para a zona de conforto da ignorância tranquila. Mas como voltar? Como fugir de algo que ao mesmo tempo o chama e o desafia? Esse estágio é repleto de frustração, de momentos em que você sente que está perdendo o controle. É como tentar agarrar um sonho que escapa entre seus dedos assim que você acorda. Você tenta entender, mas a compreensão parece estar sempre além de seu alcance. Nesse estágio, pode surgir a dúvida existencial mais profunda. E se você não fosse escolhido? E se tudo isso fosse uma ilusão, algo que sua mente criou para escapar da dor ou do vazio? E se essa busca espiritual fosse apenas uma tentativa de preencher um buraco que nunca poderia ser preenchido? São pensamentos que assombram, que criam uma sensação de insegurança, de incapacidade. Mas é justamente nesse momento, nesse confronto com a dúvida e a incerteza, que o terceiro estágio começa a se revelar. O terceiro estágio traz consigo uma sensação de rendição. Algo dentro de você começa a se soltar, como se você estivesse finalmente aceitando o caos da jornada. Não há mais a pressão para encontrar respostas imediatas. E, surpreendentemente, isso traz um alívio. Você começa a perceber que talvez a busca não seja por respostas definitivas, mas por uma compreensão mais fluida da realidade. O controle que você tanto desejou começar a se dissipar, e com ele vem uma sensação paradoxal. Você perde o controle, mas ganha uma nova liberdade. Mas essa liberdade, por mais tentadora que seja, não vem sem seu próprio conjunto de desafios. O que você faz com essa nova liberdade? Como navegar em um mundo onde as certezas não existem mais? Como lidar com a solidão que surge quando as pessoas ao seu redor não entendem o que está acontecendo com você? Você começa a perceber que, ao despertar, você pode acabar se afastando das relações, dos ambientes que antes pareciam confortáveis. Mas é nesse afastamento que você começa a perceber que sua conexão com algo maior, algo invisível, começa a se aprofundar. E embora o isolamento possa parecer doloroso, é ele que prepara o terreno para o próximo estágio da jornada. Mas será que você está pronto para isso? Você está preparado para perder ainda mais de si mesmo? Para arriscar ainda mais, sabendo que ao final, não há garantias de que você sairá dessa experiência da mesma forma que entrou? Essas perguntas continuam a surgir sempre mais complexas e mais urgentes. Você já se sentiu assim? O quarto estágio é onde a experiência começa a se intensificar de uma forma que é difícil de descrever. É o momento em que a jornada espiritual realmente exige uma entrega total. Você começa a perceber que não há mais volta, que o processo está além da sua capacidade de controle. Você está imerso em algo maior, e esse algo maior, embora profundamente transformador, também traz uma sensação de desconforto radical. O velho eu já não faz sentido, mas o novo eu ainda não se consolidou. A sensação é de estar entre dois mundos, o familiar e o desconhecido.
o que foi e o que está por vir. Você se vê diante de uma divisão, como se estivesse atravessando uma ponte instável, com o abismo da dúvida à sua frente. Cada passo que você dá parece ser um salto no escuro, sem a certeza do que encontraria do outro lado. Mas há algo em você que, paradoxalmente, começa a confiar nesse processo. Não é uma confiança racional, mas uma confiança visceral, que vem de um lugar profundo dentro de si. Aqui, a dor se mistura com a revelação. O desconforto que você sente não é apenas emocional, mas físico, psicológico e até espiritual. As camadas do seu ser começam a se desfazer, revelando suas feridas mais profundas, suas sombras, seus medos mais primitivos. É como se você estivesse sendo forçado a olhar para os aspectos de si mesmo que sempre evitou. Cada descoberta é acompanhada de uma sensação de vulnerabilidade crua. Mas, ao mesmo tempo, uma consciência mais ampla começa a se formar, como se você estivesse finalmente percebendo uma parte de si mesmo que antes estava oculta. No entanto, há momentos de questionamento profundo. O que vem após essa entrega? O que acontece quando a identidade que você conhecia é praticamente diluída, quando você sente que já não é mais quem pensava ser? Como lidar com a sensação de estar em processo, sem uma visão clara do fim? O medo de não ter mais nada a perder e, ao mesmo tempo, a sensação de que talvez esse vazio seja tudo o que você precisava para alcançar algo maior. E então, surge o quinto e último estágio. Este estágio não é de revelação, mas de integração. Ou melhor, deveria ser, pois o que você sente no fundo é uma mistura de euforia e exaustão. Uma sensação de ter finalmente tocado algo transcendente, mas ainda estar preso à densidade da matéria, da realidade cotidiana. Você percebe que a busca não é mais uma jornada de atingir um objetivo específico, mas de aprender a viver com a incerteza, de aceitar que, talvez, o despertar nunca tenha sido sobre encontrar uma resposta definitiva. Neste estágio, você está em um lugar de paradoxo. O velho e o novo, o material e o espiritual, o visível e o invisível, coexistem em você de uma forma que é difícil de explicar. Há momentos de clareza absoluta, mas também momentos de completa confusão. O que antes parecia óbvio agora parece ser apenas uma parte do todo, e a percepção do universo como um lugar fixo e rígido começa a se desintegrar. Você percebe que o despertar espiritual não é sobre chegar a um fim, mas sobre aprender a fluir, a viver a experiência em constante evolução. E assim, você se vê à beira de uma nova compreensão, mas paradoxalmente, longe de qualquer resposta. A curiosidade que o motivou no início da jornada agora se mistura com a aceitação do mistério, da incerteza. O escolhido não está mais em busca de algo fora de si, mas de algo que está dentro, mesmo que esse algo seja por vezes indistinguível. Mas então surge a pergunta final e talvez a mais difícil de todas. Será que o despertar realmente tem um final? Ou será que, ao fim da jornada, estamos apenas começando outra, sem nunca realmente saber onde nos levará? Essa última questão é como o eco distante de uma verdade que você está começando a entender. Ou será que está começando a esquecer? Agora, depois de ter viajado por esses estágios, depois de ter mergulhado nas suas próprias incertezas e lutas internas, talvez você esteja começando a entender o que realmente significa o despertar espiritual. Não é um momento único, uma revelação repentina que apaga todas as dúvidas e clareia todas as questões. O despertar não é um estado de perfeição, mas um processo de constante transformação, de ressignificação do próprio ser, que acontece aos poucos, com cada passo dado, cada questionamento, cada lágrima e cada sorriso. Quando você se perguntou quem sou eu realmente, a resposta, por mais simples que pareça, é profundamente complexa. Você é uma essência em constante evolução. A cada estágio, você se desfaz de uma camada e se revela de outra, mais profunda, mais verdadeira.
Às vezes a dúvida surge porque você está tentando encaixar sua jornada em algo fixo, mas a verdade é que ela é fluida, sem moldes, sem certidões. Não há uma única resposta para quem você é. Você é, ao mesmo tempo, todas as versões de você mesmo. O ser que se perde, o ser que encontra, o ser que questiona e o ser que aceita. E sim, houve momentos em que o processo de despertar te fez